Pega a tua Bíblia, você que a trouxe nesta manhã. Você que tem uma Bíblia a trouxe, abra-na comigo. Nesta manhã, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10. E o verso de número 1 a seguir. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 10 e o verso 1 a seguir. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus venha falar conosco conforme a sua vontade, conforme a sua graça maravilhosa manifesta neste momento. Aleluias. Quantos encontraram o texto e podem dizer amém? Amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus que diz assim. João capítulo 10 e o verso 1. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Algumas traduções diz ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre para a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele a chama pelo nome. Aleluia. Quando ele a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Verso 4. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem. Por quê? Porque conhecem a voz dele. Aleluias. Conhece a voz dele. Aleluia. Sabe por quê? Porque a voz dele é audível, entendível, e você ouve a voz dele. O verso 5 para a gente finalizar. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas, as ovelhas, fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Feche os olhos um minutinho. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Quero lhe pedir nesta manhã que o Senhor dê a mim inspiração para poder transmitir a sua palavra. Que eu diminua, Senhor, e o teu nome seja exaltado. Pai, enquanto eu estiver pregando a tua palavra, que é poder, tu tens liberdade, Senhor meu Deus, de transformar vidas. Tu tens liberdade, Senhor meu Deus, de trazer alegria aos corações. Tu tens liberdade, Senhor meu Deus, de renovar pessoas. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de fazer uma obra maravilhosa. Por isso eu lhe peço, usa-me pela tua bondade e a sua infinita misericórdia. É a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Tome o assento, por favor. Aleluias. Glória a Jesus. Queridos, eu gostaria de nesta manhã falar sobre o pastor, os bandidos e as ovelhas. Eu vou repetir: o pastor, os bandidos e as ovelhas. Amém? O texto que acabamos de ler está num contexto bíblico muito interessante. E a gente, para compreender o porquê que Jesus falou isto, ou contou esta parábola, trouxe esse ensinamento, nós precisamos voltar um pouco no capítulo de número 9, para compreendermos em que contexto Jesus está trazendo esta mensagem ali, o ensinamento, não só para os seus discípulos, mas para aqueles fariseus que estavam ali. Quando nós observamos no capítulo de número 9, capítulo anterior, nós vamos encontrar aqui Jesus operando um grande milagre.
Segundo a Bíblia nos relata, Jesus cura um homem que era cego de nascença. Este homem nasceu cego e ele ficava pedindo esmola, mendigando. E o texto bíblico diz, conforme está no verso 1 do capítulo de número 9, Jesus está indo a caminho, e ele está caminhando quando ele vê este homem que tinha nascido cego. Então, quando Jesus vê esse homem, os discípulos também estão com Jesus, olha para este homem e faz a seguinte pergunta para Jesus, perguntando: Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? Porque ele nasceu cego. Ele mesmo foi um parente ou foi os pais deles que pecaram? Quem pecou para que ele ficasse cego, para que ele nascesse cego? Aí Jesus vai responder, vai dizer para eles: não foi os pais que pecaram, nem ele, nem parente, familiar nenhum pecou. Jesus disse: isso aconteceu para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado na vida dele. Então note que Jesus já está abrindo aqui, e ensinando aos seus discípulos que existem situações que Deus permite para a glorificação do nome do Senhor Deus. E nesse momento então, o texto bíblico diz que Jesus vai olhar assim para aquele cego e vai fazer o seguinte: Jesus poderia curá-lo, como disse, vai, a tua fé te salvou. Mas Jesus vai olhar para aquele cego, e Jesus vai olhar para o chão, olhar para o cego, olhar para o chão, e Jesus vai cuspir no chão. E Jesus vai fazer um lodo, mexendo o barrinho ali, prepara um barro, sujando a sua mão, vai chegar até o olho daquele cego e vai tocar com aquela lama, com aquele barro no olho do cego. O cego está ali pedindo esmola, o cego está ali parado, o cego está ali esperando outra coisa, e Jesus vai chegar com um lodo, com um barro, e tocar nos olhos daquele cego. E Jesus vai dizer o seguinte: vá até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e você vai, lava o seu rosto, lava os seus olhos. E o texto bíblico diz que esse cego foi até lá, quem sabe conduzido por alguém. Ele estava num lugar pedindo esmola, ele vai até o tanque, e naquele tanque então, o que acontece? Ele vai lavar o seu rosto, como Jesus havia ordenado. E uma vez que ele lavou o rosto e lavou os olhos, ele começa a enxergar. Quando ele começa a enxergar, ele fica maravilhado. Então ele vai voltar feliz. E quando ele está feliz, porque ele está curado, um cego de nascença, um homem que nasceu cego, agora foi curado de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, ele tinha sido curado. E então a Bíblia vai dizer que neste momento os seus amigos e vizinhos olham para ele e dizem: espera aí, esse rapaz aí não era aquele que ficava lá, que não enxergava, que ficava pedindo esmola, aquele cego de nascença? Alguém olhava e dizia: está parecendo eles. Outro falava: não, eu acho que é ele, parece com ele, mas não é. É ele. Aí que começou aquela discussão. Então vamos perguntar para ele. Chega para ele: você não era aquele que estava ali pedindo esmola, que ficava aí durante o tempo todo? Ele falou: sim, era eu mesmo. Mas quem fez? Como é que você está enxergando? Como que aconteceu isso? Conta para nós. Os amigos e vizinhos perguntando para ele. Aí ele vai olhar então, vai dizer: olha, é o seguinte, um tal de Jesus, ele cuspiu no chão, preparou um lodo, passou no meu olho, eu fui curado. Esse Jesus, espera aí, mas isso é sábado. Sábado não pode fazer nada, sábado era repouso, sabático não podia fazer nada. Então eles vão pegar esse moço e vão levar ele até os fariseus. E quando ele chega até os fariseus também vão perguntar: espera aí, como que aconteceu isso? Ele fala: eu sei que eu não enxergava, eu fui curado, Jesus preparou um barro e tocou nos meus olhos e eu fui curado. Aí os fariseus ficam revoltados, falam: mas ele não podia fazer isso, este homem não é de Deus. Por quê? Porque ele não cumpriu a lei de Moisés, isso é, ele não guardou o sábado. Então ele não é homem de Deus, ele não é alguém vindo do céu, não é de Deus esse tal de Jesus. Então eles vão pegar aquele moço e falar: é o seguinte, você está falando a verdade? Sim, eu estou falando a verdade. Chama os seus pais aí, vem o pai, a mãe, todo mundo reunido ali, chama a familiar. Esse rapaz realmente era cego? Esse rapaz nasceu cego? Sim, eu garanto, ele nasceu cego, ele é meu filho, nasceu cego. E o que aconteceu? Como que ele veja aí? Como que ele está vendo agora? Eu falei: isso eu não sei. Eu sei que ele era cego, ele nasceu cego. Agora, como ele foi curado? Pergunta para ele, porque ele é maior de idade, ele vai responder pelos atos dele. Então a Bíblia vai dizer que naquele momento, quando então aqueles fariseus ficam revoltados,
chama o menino novamente, chama o moço pela segunda vez, vem cá, não minta para nós, fala a verdade, porque nós sabemos muito bem que esse tal de Jesus aí, né, ele não é um pecador, ele não é de Deus, porque ele não obedeceu a lei. Agora conte-nos a verdade, o que aconteceu? Aí o moço vai responder: poxa vida, eu acabei de falar para vocês, eu contei toda a história, vocês não acreditaram, eu contei todo para vocês, por que vocês estão tão interessados assim em saber? Por que vocês querem tanto saber? Ele perguntou para os fariseus: qual é o desejo? Vocês também estão querendo ser um discípulo dele, seguidor dele? Aí eles ficam revoltados, eles xingam o moço, falam: rapaz, longe de nós não queremos seguir ele. Então aquele moço continua ali dizendo: então, uma coisa eu sei de uma coisa, ninguém poderia fazer milagre a não ser de Deus como ele fez. Ele está dizendo: olha, desde o começo, o rapaz que era cego falando para os fariseus, desde o começo não se viu uma pessoa que nascesse cego começar a ver. Agora esse homem aparece, faz esse milagre extraordinário, e isso só pode acontecer de uma pessoa que vem de Deus, Aí que os fariseus ficam bravos e revoltados. Eles ficam revoltados de tal forma que eles olham para o homem assim, que ele olha para aquele homem que foi curado, de rapaz, some daqui, nós vai te expulsar da sinagoga, some daqui, quem é você? Eles dizem para o rapaz: para poder nos ensinar, você é um pecador, você é um ex-cego, você é aquilo, isso, é aquilo, assado, você não é ninguém perto de nós somos os fariseus, nós detemos todo ensinamento, todo domínio da lei, nós que compreendemos tudo. Ele diz: então suma daqui, vai embora. E aquele moço sai, é expulso da sinagoga. Neste momento que ele é expulso da sinagoga, conforme está nos últimos versos do capítulo de número 9, a Bíblia vai relatar que Jesus fica sabendo que aquele jovem tinha sido expulso da sinagoga. O que Jesus faz? Jesus vai atrás dele. Eu vou repetir para você pegar: Jesus foi atrás dele. Jesus: espera aí, gente, eu curo, faço um milagre, faço a obra do Pai. As pessoas estão expulsando a pessoa da igreja, estão expulsando da sinagoga. Que religiosos são esses? Que lideranças são essas? Aí Jesus fala o seguinte, chama o moço, fala: vem cá, rapaz. E Jesus chama, verso 31, capítulo de número 9, verso 35. E Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Jesus foi procurar, e Jesus olha para ele e diz assim, quando encontra o moço, diz: você crê no Filho do Homem? Ele fala: mas quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? Aí Jesus vai dizer assim no verso 37 do capítulo de número 9: disse Jesus: você já viu, ele está falando com você. Jesus está falando: sou eu estou falando com você, sou eu o Messias, sim, sou eu Cristo. Ele está falando: o Filho do Homem manifesto, reencarnado no homem, mas sou divino. Ele diz: eu estou aqui, é eu que estou falando com você, meu filho. Aí ele olha: é quem me curou, é o homem que veio atrás de mim quando todos me expulsaram. Ele vai fazer o quê? Ele olhou e diz: eu creio, Senhor, disse o homem, e ajoelhou diante do Senhor. Aleluia! A glória a Deus, aplauda Jesus. Ajoelhou. Aí que nesse contexto, se você entendeu, você vai ver muito bem. Vai entrar o capítulo 10. Aí Jesus disse, depois desse moço, dele recolher o moço, dele dar esta atenção, dizendo: eu sou. Aí no verso de número 10, no verso primeiro do capítulo 10, Jesus vai dizer para ele assim: eu afirmo a vocês, e isto é verdade. Porque ele olha para os discípulos e vai dizer: agora eu vou lhe falar uma verdade. Quem não entra, olha aqui, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula pelo muro, é ladrão e bandido. Jesus está dizendo assim, agora Jesus vai se posicionar como o pastor, como o bom pastor.
E ele vai olhar, vai dizer assim: gente, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem pula o muro, pula a janela, é ladrão e salteador. Aí ele vai dizer, por que ele vai dizer isso? Porque no verso de número 2, ele vai dizer, entra pela porta é o pastor do rebanho. O verso 3, ele diz, o porteiro abre a porta e ele entra. O que é que Jesus está dizendo aqui? Nesse contexto, ele está falando que o ladrão e o salteador são os que vieram antes dele, que são aquelas lideranças presentes, que não tinham, ouça-me aqui, que não tinham temor, amor e cuidado, que viviam aparência apenas, mas não tinha o cuidado e o zelo daquelas ovelhas. E Jesus, ao olhar para aquele homem que tinha sido curado, para os seus discípulos e para todas as pessoas que ali estavam, ele faz um paralelo, uma separação, e coloca aqueles fariseus, aqueles religiosos da época do lado, dizendo, esses aqui têm propósitos diferentes, mas ele está falando, eu não, eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele reafirma dizendo, para o bom pastor, escute isso, o porteiro abre a porta. O que ele está dizendo? Deus abriu a porta para o sumo pastor Jesus entrar com as ovelhas. Ele entra e sai, ele leva para o aprisco e leva para a pastagem. Ele está dizendo, eu cuido, eu direciono, eu dou respaldo, eu estou cuidando. E nesta manhã não é diferente. Ele está cuidando de você que é ovelha. Você que é ovelha tem o cuidado do bom pastor. Quem é ovelha aqui pode adorar a Deus nesta manhã, aleluia, porque o bom pastor está cuidando de nós. Aí existe o problema, porque não é só o pastor, tem o ladrão, salteador, e tem as ovelhas. Mas vamos lá, vamos falar primeiro sobre o pastor. Quantos entenderam até aqui? Jesus vai se posicionar como pastor de todo aquele povo, enquanto aquela geração que estava lá, dos fariseus, saduceus, escribas, os religiosos da época, porque, irmãos, religião é muito complicado. Por isso que é melhor Jesus do que religião. Amém? Vamos lá então. Primeira coisa, o bom pastor, verso 2 e 3. Primeiro, o pastor ele entra pela porta. Ele não salta pela janela nem pelo muro. Quem faz isso é ladrão e salteador. Ele não entra por outra passagem, ele entra pela porta. As ovelhas estão no aprisco. O aprisco era um lugar seguro para as ovelhas passar a noite. Aí o pastor entra pela porta, pega as ovelhas e leva para a pastagem. Vocês estão me entendendo? Amém? O salteador não, ele pula, porque qual é o propósito dele? É roubar as ovelhas, é saquear o rebanho. Então ele não entra pela porta, o porteiro não vai abrir para ele. Olha, se é pastor, chega lá, não, você não vai entrar. O pastor cuida, o pastor vai entrar para cuidar, para tratar, para zelar. Ele está dizendo, então, não vou abrir a porta para o ladrão, não vou abrir a porta para salteador. Saiba de uma coisa, o Deus do céu é o porteiro que está na porta. Ele está dizendo assim, não vai entrar ladrão e salteadores. E detalhe, não vai pular o muro, ele não vai deixar, se pular lá ele põe para correr. Não vai entrar por baixo, por trás, escondido, para que ninguém veja, não. O verdadeiro ele entra de cabeça erguida na porta principal. E o Deus, o porteiro fala, você é pastor verdadeiro, então estou abrindo para você entrar. E eu quero profetizar nesta vida, porque Deus os fez, conforme Efésios escreveu, Deus nos fez pastores para esta geração. Mas o sumo pastor, o Senhor Deus do céu, Jesus Cristo, nosso pastor, Ele é o que tem mais zelo e zela pela minha vida, porque aqui eu estou na condição de ovelha também. Fala para o seu irmão assim, creia que o Senhor nos dará pastores segundo segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Pastores que zelam, que cuidam, aleluias. Você sabia que você também exerce uma função pastoral? Isso, quando você ajuda alguém, você está exercendo uma função pastoral. Você está sendo alguém que ajuda esta pessoa. Então Deus abre a porta para o pastor, estão entendendo? Amém? Primeira coisa que nós entendemos, o pastor ele entra pela porta. Segundo,
o pastor tem o acesso livre, porque o verso 3 diz que o porteiro abre para ele entrar com as suas ovelhas. Deus está abrindo portas para lideranças aqui. Isso é profético, viu, meu filho, minha filha? E você que está me assistindo, você que está me ouvindo, Deus está falando com você também. Ele está abrindo uma porta, mas entre pela porta, viu? Lideranças, pastores, entrem pela porta. Não pule a janela, não entra forçado, não vai no tapetão. Não, entra de cabeça erguida. O porteiro abre a porta para verdadeiros pastores. Escute, terceira coisa que acontece: o pastor, ele cuida das ovelhas. O porteiro abre, no verso 3 diz, e as ovelhas, o que elas fazem? Elas reconhecem a voz. Imagina só, o porteiro abriu, o pastor chegou. Quando o pastor fala, as ovelhas conhecem a sua voz. Amém? As ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E esta manhã eu estou falando do nosso pastor Jesus. Então ouça a voz dele, ouça a voz do pastor, do sumo pastor, aleluia, do que cuida, do que zela. E olha o que o texto bíblico diz: ele abre a porta para as ovelhas, e as ovelhas reconhecem a sua voz, e ele as chama pelo nome. Oh, aleluia! Ele chama pelo nome. Quantos podem ouvir nesta manhã o pastor Jesus te chamando, dizendo: eu te amo, eu tenho um plano na tua vida, eu vou cuidar de você, eu vou direcionar você, eu vou guardar a tua vida, porque o pastor vai cuidar. O pastor cuida. Olha o que o Salmos 23 diz, um salmo maravilhoso e conhecido por 99,9% dos cristãos, é o Salmo 23, e também o Salmo 91, mas o Salmo 23 o que diz? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Do original diz: nada terei falta. Daquilo que você precisa não faltará, porque o Senhor é o seu pastor. Então o pastor, ele cuida na provisão, não vai faltar nada. O pastor cuida o que? No descanso, ele te faz descansar em pastos verdejantes. Olha o que o texto bíblico diz. O salmista Davi, ao escrever esse salmo, ele fala com propriedade, ele fala com autoridade, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele vai olhar e vai comparar, fazer um paralelo, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Aleluia! O Senhor cuida do seu rebanho. Esta manhã Ele chamou você e disse para você: eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido de você, eu cuido do seu ministério, eu cuido. O Senhor diz nesta manhã: está cuidando de pessoas aqui. Outra coisa, o pastor dá direção para as ovelhas, leva às águas tranquilas. O pastor Jesus está te dando uma direção nesta manhã. Ele está dizendo: eu não vou te levar em qualquer lugar, eu não vou te levar em águas turbulentas, mas vou te levar em águas tranquilas. Existem vidas, porque o Espírito Santo fala ao meu coração para ministrar para você. Existem pessoas que estão preocupadas com o amanhã. Deus está dizendo para você: descansa o teu coração, não se preocupe com o amanhã, porque o teu pastor, o sumo pastor Jesus, ele vai te conduzir às águas tranquilas. Você terá paz, está entendendo? Você vai ver que ele cuida de você. Aleluias. Se você é ovelha, você é cuidada por ele. Agora, se você é bode, aí é complicado, porque bode não obedece. Bode dá coice, dá chifrada, fica revoltado. Bode faz um barulho no teu pé, berra, né? Qualquer coisa, e não obedece. A ovelha não. A ovelha
ouve a voz do pastor. Ouve a voz do pastor. Você sabia que a ovelha, o rebanho lá em Israel, ele acostuma tanto com o pastor, ela acostuma tanto a ovelha. Se for um outro estranho, por isso Jesus falou, Jesus reafirmou aqui que ele não ouve a voz de estranho. Você está entendendo? Então o que acontece? O pastor está levando para o aprisco, ou tirando do aprisco as suas ovelhas. Ele vai, o texto bíblico diz que ele vai à frente. Por quê? Porque ele vai conduzindo e as ovelhas vão atrás. As ovelhas vão ouvindo a voz do pastor e vão seguindo o pastor. Se precisar, ele vai lá, alguma que está saindo, ele vai lá atrás, toca. Só que ele vai, na medida em que ele vai falando, em que ele vai cantando, gritando, cantando, as ovelhas vão seguindo a sua voz. O pastor vai indo e as ovelhas vão atrás. O pastor vai caminhando, as ovelhas vão seguindo ele. O pastor vai entrando nos caminhos, aleluia, as ovelhas estão indo atrás. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Por isso o Salmo 23, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. O que é que ele está dizendo assim? Eu estou com o pastor. Aí o pastor vai passar por lugares difíceis, lá nas montanhas em Israel, as ovelhas estão seguindo o pastor. Aí de repente sai um outro pastor de lá com o rebanho, eles vão cruzar o rebanho. Porém elas não se perdem naquele cruzamento dos rebanhos. Um rebanho pode cruzar para um outro. Aquela ovelha daquele pastor vai ouvir somente a voz dele. Ele está indo aqui, ela está seguindo ele. Aí o outro passa, cruza, ele continua indo, as ovelhas se cruzam, mas cada uma segue o seu pastor. Por isso Jesus diz: ela ouve a voz do seu pastor e a seguem. Aleluia, seguem o pastor, vai atrás do pastor, vai indo atrás do pastor. Deus está falando desta manhã: você não ouve outra voz a não ser a voz do pastor Jesus Cristo. Aleluia! Ouve a sua voz. O que é que o texto bíblico diz que nós lemos? João capítulo 10 diz assim que eles vão atrás e seguem na frente delas, e elas seguem porque conhecem a sua voz. Agora o verso 5 do capítulo 10 diz assim: mas de jeito nenhum, repita comigo, de jeito nenhum, seguirão a estranhos. Porque quando não é Deus, você sabe. Quando não é Jesus que fala, quando não é o nosso pastor Jesus que fala, a gente entende. Você sabe, fala: não, isso aí não é de Deus, não estou sentindo nada, não me arrepiou, não senti nada, não, entendeu? Não tá batendo. Sabe o que é isso? Chama discernimento. Deus dá discernimento para a ovelha. Deus dá discernimento para você, ovelha, para você nesta manhã, e dizendo: o bom pastor está aqui. Então o bom pastor, ele guia, ele conduz, aleluias. Outra coisa, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Veja o que diz no verso 11, Jesus continua falando. E no verso 11 do capítulo 10, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Reafirmando, Jesus dizendo: sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem morreu na cruz por você? Foi pastor Maurício? Foi pastor fulano? Foi missionário cicrano? Aí você olha e fala: poxa vida, que decepção. Homens, pessoas decepcionam, mas o sumo pastor Jesus Cristo nunca decepcionou ninguém. Por isso a minha fé e a tua fé tem que estar embasada em Cristo, o nosso pastor. Se seguimos Ele, nós entramos e saímos. Ele nos leva aos pastos verdejantes, nos traz ao aprisco, Ele cuida de nós. Aleluia! Aleluias! Aleluias! Glória a Deus. Você pode adorar nesta manhã. Quantas ovelhas nós temos aqui que fazem parte desse aprisco? Então aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O pastor
ele entra pela porta. O pastor, ele tem acesso porque o porteiro abre para ele. O pastor cuida das ovelhas, dando provisão, nada vai me faltar, o Senhor é o meu pastor, dando descanso, leva pastos verdejantes, dando direção para as ovelhas, levando ela às águas tranquilas. O pastor dá a sua vida para as ovelhas. Ele dá a vida às ovelhas. Jesus se entregou por nós. O verso 11 que nós lemos diz que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Não foi nada obrigado, mas voluntariamente ele se entregou. Tem gente que tem uma concepção: mataram, pegaram Jesus, fizeram isso com Jesus. Não, ele se entregou, ele sabia do que ele tinha que passar. E quando chega lá no horto, na hora ele pega e fala: sou eu, estou me entregando aqui, ó. Eu vim para isso, eu vim para morrer por toda uma geração. Então ele está dizendo aqui: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aí Jesus vai trazer outra personagem aqui. E essa personagem que ele vai trazer aqui, ele vai falar sobre na minha tradução, ele vai chamar aqui de o empregado, ou aquele que é mercenário. O que é um mercenário? Você sabe muito bem que é aquele que trabalha por dinheiro, por um valor. Então note que quando ele diz aqui, no verso 10, vamos voltar um verso antes do verso 11, no verso 10, olha que Jesus diz: o ladrão vem para o quê? Só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Ele diz: o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, mas o bom pastor, Jesus, ele veio para dar vida, e vida completa, vida em abundância, vida completa, aleluia, nossa vida, vida para você e não morte para você. Aí quando ele fala eu vim, e se o ladrão veio para matar, e o ladrão aqui, os bandidos, né? Eu quero dividir em dois grupos aqui. Bandidos, que é uma expressão mais forte de ladrão. Ladrão talvez vai saquear aquilo, ele vai roubar aquilo. O bandido, já além de roubar, ele tem outras características negativas, né? Ele faz muitas coisas erradas, é chamado de bandido, aquele que tem uma coleção de erros, além de roubar. Então nós vamos pegar aqui e dividir esses bandidos em duas situações. Primeiro, o ladrão, e depois o mercenário. O ladrão é aquele que rouba, aquele que vai e força. O mercenário é aquele que faz interessado, aquele que faz por dinheiro. Então veja que dois tipos de gente aqui, né? Duas categorias, dois grupos de pessoas. O bandido, o ladrão, ele destrói, ele rouba, ele mata. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele diz: mas eu vim para dar vida às minhas ovelhas. Aí no verso de número 11, ele vai dizer assim, no verso 13, indo direto para o verso 13, o verso 12 melhor dizendo, ele diz assim: o empregado trabalha somente por dinheiro. O empregado trabalha somente por dinheiro. Essa tradução aqui pega um pouco leve, ainda fala empregado, né? A sua tradução talvez está falando mercenário, que é uma coisa mais forte assim, né? Para mexer, para saber que aquela pessoa é interessada apenas pelo dinheiro. Então está dizendo, ele trabalha apenas por dinheiro, somente por dinheiro. Ele não é o pastor. Por que Jesus está falando isso? Porque naquela época, quando o rebanho era muito grande, a pessoa tinha condição, o pastor tinha condição. O que é que ele fazia? Ele dividia o rebanho em aprisco menores, em lugares menores, e contratava essas pessoas para cuidar, chamado de mercenário, de trabalhador, daquela pessoa que trabalhava e recebia para cuidar das ovelhas. Ele não era o pastor, ele não era o dono das ovelhas. Ele era alguém que recebia dinheiro para fazer aquilo. Ele era alguém que só fazia pelo dinheiro. Então Jesus vai fazer uma comparação, quando ele diz assim: olha, eu vos afirmo, ele trabalha somente por dinheiro e não é o pastor. Aleluia, pois as ovelhas não são dele. Por isso, quando aparece o lobo, quando o lobo está chegando, o que o mercenário faz? Abandona as ovelhas.
Davi era um pastor que enfrentava urso por causa das ovelhas. Davi foi um pastor que enfrentava leão por causa das ovelhas. O Senhor precisa de pastores, o Senhor precisa de cuidadores, o Senhor precisa de pessoas, lideranças que amem, dediquem, que não sejam mercenários, que não trabalhem apenas por dinheiro. E nesta manhã Ele está falando comigo e com você. Ele vai levantar pastores segundo o seu coração, o coração de Deus para a sua vida. Aleluia, levante a tua mão assim. Deus está tratando conosco nesta manhã e dizendo: descansa o teu coração. Ele está levantando, Ele está levantando. Aleluia, prepara, aleluia. Se você é ovelha, é fiel a Deus, o Senhor Jesus cuida de você, o Senhor Jesus cuida da tua casa, o nosso pastor cuida de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluias! Quem não é dono não cuida direito. Isso é uma verdade quase que absoluta. Não é absoluta, mas quase. Meu mesmo, tô nem aí. Não vou cuidar não. Não é meu mesmo, eu saio daqui. Eu quero receber o meu salário e pronto, ir embora. Eu quero receber aquilo que eu ganho e pronto, quero ir embora. Faço isso, já fiz minha parte, vira as costas, vai embora. Nós não somos mercenários. Você não está aqui por dinheiro, nós não estamos aqui por dinheiro. Nós estamos cumprindo o papel que o Senhor colocou sobre as nossas vidas e o nosso coração, dizendo para nós: seja bom, tenha um coração amoroso, lute pelas pessoas, amem as pessoas, ajudem as pessoas. Aleluia, eu sei que não é fácil, mas vamos nos desgastar pelas vidas. Existem vidas que Deus colocou do teu lado. Eu disse aqui nesta manhã e repito: você é pastor desta pessoa, você é pastor da sua casa, você é pastor da tua família, você é pastor do seu departamento, do seu grupo. Ame, ajude, aleluia. Não seja como os fariseus, expulsando para fora, não. Traga para dentro, busque, traga, diz: eu vou te ajudar. Aleluia. O ladrão, ele vem só para destruir mesmo. Ele entra no meio da gente para poder matar a ovelha, para poder arrebentar com a ovelha, saquear. Mas o problema também estão nesse tipo de gente. Senão Jesus não tinha introduzido, não tinha colocado eles aqui nesse ensinamento. Jesus tinha deixado de fora, mas Jesus falou: eu quero lembrar vocês o seguinte, que existe um pastor sim, mas existe aquele que trabalha ali, que vem, que é contratado, cumpriu o dia. Aí vem o lobo, o que é que esses faz? Não, eu já ganhei minha diária. E o que é pior, presbítero, para o lobo não atacar, ele pega a ovelhinha e joga na boca do lobo. Come aí que eu estou indo. Deus está levantando por esse tempo uma geração que vai fazer a diferença. Quem quer se candidatar nesta manhã? Aleluia, sabe por quê? Porque aquele que não fizer do jeito que Deus quer, Deus vai levantar outros para pôr no lugar. Pastor, Deus faz isso? Deus faz sim. Se você é candidato a isso, se você tem um coração amoroso, Deus vai levantar você, aleluia. Porque o céu tem pressa, o céu tem pressa, o céu tem pressa, aleluia. Vamos nos posicionar, o céu tem pressa esta manhã. Deus está falando conosco, dizendo: eu vou levantar pastores segundo o meu coração, diz o Senhor nesta manhã. Ele está aqui presente, dizendo para mim: Maurício, acorda meu filho, faça como eu quero, senão teu lugar pode ser ocupado por outro. Você pensa que a mensagem é só para você? Ela arrebenta aqui primeiro, meu filho. Ela vem aqui, ele dá uma chacoalhada em mim, daí espirra para você. Quando chega para você aqui, né, foi como um para-raio. A pior parte já bateu aqui primeiro, né? Porque quando você está lendo, preparando, Deus está falando com você, você chora, pede perdão, você fala: Deus, como o Senhor fala, como o Senhor é fiel. Obrigado por me exortar, obrigado por não me deixar se perder. E é interessante que o ladrão faz tudo isso e o mercenário trabalha por dinheiro. Eu disse aqui que eles contratavam, né,
Os pastores acabavam tendo que contratar os donos do rebanho, não os pastores, né? Porque provavelmente o dono daquele aprisco contratava o pastor e o pastor trabalhava ali. Nem sempre o pastor era o dono do rebanho, porém ele era responsável por aquele rebanho, tinha responsabilidade, né? Mas a grande parte dos próprios pastores eram donos do seu próprio rebanho. Davi era um pastor e o rebanho era do seu pai, só que ele cuidava. Agora o mercenário não, é aquele que contratava, recebia, pagava, ia lá, tal, cumpria e pronto. Aí ele diz que esses mercenários, eles não se preocupavam. Então o que acontecia? Eles faziam isso, abandonavam as ovelhas no ataque do lobo. Cada dia o inimigo tenta de todas as formas atacar o rebanho do Senhor, destruir vidas de muitas formas. Ele usa muitas armas e estratégias para tentar te tirar da igreja, para tentar matar a sua fé, para tentar fazer com que você desista de tudo aquilo que o Senhor prometeu para você. Mas nesta manhã, levante a tua cabeça e começa a adorar a Deus já. Sabe por quê? Porque Deus está falando: eu estou cuidando de você. Nesta manhã Ele não vai deixar que o ladrão te ataque, que o ladrão pule o muro e ataque o rebanho. Ele não vai deixar mercenários, aqueles que não estão preocupados, que parece que cuida, mas não cuida. Deus está dizendo nesta manhã, aleluia, Ele vai cuidar, porque a igreja é dele, o povo é dele. Você é ovelha do aprisco de Cristo. João, capítulo de número 10, o verso 12, diz que o mercenário trabalha por dinheiro. O verso 13 diz que o mercenário, o empregado, foge. Por que ele foge? Porque trabalha somente, faz questão de dizer somente, por dinheiro. Eu vou falar mais uma vez, você vai repetir. O mercenário trabalha somente por dinheiro. E não importa com as ovelhas. Ainda bem que Jesus chamou para si a responsabilidade. Ele diz: eu sou bom pastor. Quantas pessoas estão aqui hoje porque Jesus cuidou de você? Eu estou aqui sendo o mais autêntico possível e rasgando o meu coração, dizendo para você: quantos de nós estamos de pé na fé porque o Jesus cuidou de nós? Porque se dependesse de alguém, você não estaria aqui, mas Jesus cuidou de você. Pelo contrário, se dependesse de alguém, você já estava longe daqui, mas Jesus cuidou de você, cuidou de mim, cuidou de nós. Só que escute aqui, temos que ser ovelha. Para ter o cuidado do pastor, nós temos que ser ovelha. Por último aqui, a terceira coisa que eu quero lhe falar. Eu falei do pastor, do mercenário e do ladrão, né, que são bandidos. Eu ponho num pacote só bandidos. E agora vou falar das ovelhas. O que as ovelhas fazem? Primeiro, ovelha que é ovelha conhece a voz do pastor. Eu já disse isso, eu enfatizo de novo. No verso 14 do capítulo de número 10 de João, olha o que diz: eu, Jesus dizendo, sou o bom pastor. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você. Fala para o teu irmão: Jesus conhece você. Tem um porém. Jesus ainda reafirma: e as ovelhas me conhecem, e elas me conhecem. Jesus está dizendo: eu conheço você e você me conhece. Fala, é recíproco esse relacionamento, esse conhecimento. Ovelha que é ovelha tem relacionamento com o pastor, tem afinidade com o pastor Jesus. Mas agora, trazendo para os pastores que o Senhor constituiu pastores nesta terra. Constituiu. Alguém diz: não existe pastor. Lá na igreja primitiva tem, lá em Atos falou que o Senhor separou um para apóstolo, profetas, pastores. Então, pastores. Efésios, Paulo reafirma: o Senhor separou pastores. Então, o Senhor separa pastores. E aqui, trazendo para esses pastores, eu e você, pastor e ovelha, tem que ter aproximação, tem que ter relacionamento. Você conhece o seu pastor da terra? O seu pastor conhece você? Qual é o grau de conhecimento, relacionamento, intimidade que você tem com ele?
Talvez você diz: ah, pastor Maurício, mas é tão difícil porque o apóstolo, a gente entende da ocupação de muita gente. Mas você conhece ele, porque quando você senta aqui neste banco, ele está ministrando para você, aleluia, e você conhece e ouve a palavra de Deus sendo ministrada pela vida do nosso pastor desta terra que o Senhor colocou aqui para nos pastorear, para nos ensinar, para nos conduzir. Então você conhece e ele te conhece. Talvez você sentado aí ache que o pastor não conhece você. Eu pastoreei há algum tempo, e claro que igrejas menores, mas a gente sabe cada rostinho. E quando o pastor chega e não vê aquele rostinho, ele sente, ele sabe, ele vai deitar no travesseiro e falar: Senhor, e a irmã fulana não veio hoje? E a irmã ciclana? Talvez uma igreja de uma dimensão dessa, nem todos, principalmente os que estão lá, mas é você que sempre senta no teu lugarzinho aí, marcado, seu lugarzinho. O pastor vai olhar e vai dizer: a irmã fulana não estava, o irmão ciclano não estava, o obreiro não estava, porque ele conhece. Assim como você conhece o seu pastor, o pastor conhece você, aleluia. Agora, como ovelha, nós temos que conhecer o nosso pastor. Agora aqui tratando do pastor celestial, do sumo pastor, de Jesus, o bom pastor, o que deu a vida por nós, nós também, aleluia, temos que conhecê-lo, porque Ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece bem. O texto bíblico diz que Ele conhece-nos de tal forma, ao ponto que Ele morreu por nós, morreu pelas suas ovelhas, deu a vida pelas suas ovelhas. Então a primeira coisa, ovelha conhece o seu pastor. Amém, queridos? Agora pergunta para o teu irmão: você conhece o seu pastor Jesus? Temos falado com ele, pelo menos esporadicamente, ou quem sabe diariamente? Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Ele está com saudade de olhar e falar: aquela ovelhinha está me chamando, está precisando de ajuda, está clamando a mim. Aquela ovelhinha está abrindo o coração. O pastor conhece você, aleluias. Outra coisa, como ovelha, nós temos que ouvir a voz do pastor, porque no verso de número 16 do capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer assim, Jesus dizendo: olha aqui, verso de número 14: eu sou o bom pastor, assim o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas a conhecem, estou pronto para morrer por ela. Verso 16, ele diz: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. O que ele está dizendo? Tem outras ovelhas que não estão aqui, mas eu vou alcançá-las, elas. Tem gente que já entendeu quais são essas ovelhas que ainda não estão aí. Quem sabe é um amigo, um parente, um familiar. Você diz: olha, eu estou aqui esperando, Senhor, porque o Senhor prometeu. Ele diz: eu tenho outras ovelhas. Esta manhã o bom pastor está dizendo: essas novas ovelhas também vão me seguir. Tenho outras ovelhas, aleluias, aleluias. Eu preciso trazer essas também. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: eu não só tenho as que eu mantenho hoje, relacionamento, que eu conheço, que ora, que fala, que pede, mas tem outras que virão e farão parte desse aprisco. Eu quero profetizar nesta manhã o Senhor salvando aquela pessoa dentro da tua casa. Eu quero profetizar nesta manhã o Senhor trazendo de volta aquele que saiu e foi embora. Aleluia, há uma unção de restauração neste dia.
há uma unção de mudança, aleluia, em comportamentos deste dia. Há uma unção maravilhosa. Deus está chamando novas ovelhas para o seu aprisco nesta manhã. Eu sei que eu falo aqui, pessoas me ouvem de longe, pessoas me ouvem através das ondas da rádio, através do YouTube. Você que está me ouvindo nesta manhã, o pastor Jesus te chama a uma promessa. Ele vai dizer assim: existem pessoas que ouvirão a minha voz, elas tornarão um só rebanho. E Jesus disse: eu, Jesus, serei um só pastor das ovelhas. Elabatui que me anto e amacioneracia. Alabatui que me antora mandada tu que passia. Há uma unção aqui da parte de Deus. Eu creio que você que está aqui presente, você está sentindo aí. Então se alegre. Sabe por quê? Não é só você, não é só o seu cônjuge, não é só esta pessoa que está do lado. Jesus está dizendo: vai vir, vai vir. Virão mais, virão mais, virão mais. Quantos creem nesta profecia? Começa a adorar, começa a tomar posse. Vai vir, vai vir, vai vir. Tem novas ovelhas chegando, tem novas ovelhas chegando. O Senhor vai cuidar de todas. Escute-me aqui, é um ano profético nesta igreja, é um ano de crescimento, é um ano de expansão. E neste ano profético, oh aleluia, Deus está trazendo novas ovelhas. Aleluia, não é, aleluia, ovelhas de currais, outros currais. Serão ovelhas que ainda não fazem parte. Serão ovelhas que virão. Haverá conversão, haverá conversão, haverá conversão. Pessoas vão se converter. Haverá pessoas que virão novamente. Pessoas que se afastaram estão voltando. Olha aí o Espírito Santo agindo. Olha aí o Espírito Santo agindo. Começa a adorar, começa a adorar. Há uma unção de Deus neste lugar. A salvação chegando. Isso vai, profetiza, profetiza, começa a profetizar, começa a orar, começa a adorar, começa a adorar. O bom pastor está aqui nesta manhã, ele está aqui nesta manhã, ele está dizendo: eu estou levantando, e como pastor, ele está indo à frente das ovelhas. As ovelhas vão seguir ele pelo caminho. Elas não fugirão, nem ouvirão estranhos. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor é uma voz que dá direcionamento. A voz do Senhor é uma voz suave. A voz do Senhor é uma voz que traz descanso. É uma voz que traz fé. É uma voz que traz esperança. A voz do Senhor alimenta. A voz do Senhor sustenta. A voz do Senhor fortalece. Quem pode ouvir a voz do Senhor nesta noite? Ao ecoar deste lugar, a voz do nosso pastor, o Jesus Cristo está aqui. Aleluia, eu ouço a voz dele, eu ouço o direcionamento dele, eu ouço ele dizendo: filho, vá filho, vá filho, vá filho, continua, continua, continua. Está dizendo para você: filha, continua, vai em frente porque há restauração, vai em frente porque há mudança, vai em frente porque há salvação. Dentro da tua casa a salvação, no meio da tua família a salvação. Deus está salvando nesta manhã. Aleluias. Vai haver vai haver, aleluias, crescimento. Vai haver acrescentar, vai acrescentar. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor está chamando novos nesta manhã. Escute-me. Deus não te trouxe aqui apenas para você passar um tempo neste lugar. Deus não te trouxe aqui para você ouvir mais uma mensagem. Deus te trouxe aqui para poder falar a tua vida, mudar a tua história e te dar direção da parte do céu para a tua vida. E dizer para você: não se preocupe, porque Ele está cuidando de você.
Não se preocupe, porque Ele está te direcionando, Ele está dirigindo os seus passos, te colocando em lugares, aleluia, que você nem imaginava estar. Ele não te levará a águas turbulentas, não te levará a campos que não sejam verdejantes, mas o bom pastor sempre traz refrigério para a tua alma, Ele traz descanso para você. Você pode ter aflição, mas você tem o cuidado do pastor. Podemos ter lutas, mas o pastor cuida de nós. Podemos ter batalha, mas o Senhor Jesus cuida de nós. Você pode enfrentar o que for, mas Jesus está com você. E esta manhã, Jesus, ao fechar esse ensinamento, olha o que ele diz assim: eu preciso trazer muitos e muitos ouvirão. Ele faz questão de enfatizar, Jesus dizendo, preciso trazer muito. Quem vai trazer não vai ser o pastor Maurício, quem vai trazer não vai ser fulano cicrano, vai ser o próprio Senhor Jesus. Nós fazemos a nossa parte para pregar, evangelizar, orar, mas quem trabalha nos corações é o Senhor Jesus. Então, se você tem buscado por alguém da tua casa, o Senhor está dizendo, pode continuar buscando, orando, intercedendo, sim, mas quem vai trabalhar naquela vida, escute que isso é direcionado para várias pessoas aqui, quem vai trabalhar no coração daquele homem, daquela mulher, é o Senhor Jesus. Cale-se diante da circunstância, não vai brigar, não vai discutir, não vai questionar, não vai para o confronto, mas vai para a oração, porque Deus está dizendo nesta manhã, Ele vai trazer, vai fazer parte do aprisco, ainda que não queira, Ele vai lá trazer, transformar, porque Ele tem promessa naquela vida. Aleluia! Ovelha, entenda isso. Oh glória! Oh glória! Olha para o teu irmão, diga: descansa teu coração, crente. Fala, tem mais vindo aí. Fala, tem ovelhas aí que vão ouvir a voz do pastor e vão vir. Diga para ele: descansa, porque tem ovelhas que já estão ouvindo e já estão chorando neste momento, já estão sendo tocadas lá na casa, lá no trabalho, lá na empresa, lá na firma, já estão sendo tocadas. O Senhor está dizendo: eu estou trazendo. E a primeira ovelha que está sentindo, está aqui presente, está sendo tocada, está aqui presente. Verso 17, Jesus diz: o Pai me ama. Sabe por que Ele diz assim? O Pai me ama. Sabe por quê? Porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Jesus estava referindo aqui à entrega dele, à morte dele, mas ele receberia de volta, que era a ressurreição. E ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la. Jesus está dizendo: eu estou me entregando, eu tenho por direito de entregar a minha vida pelas minhas ovelhas, e depois eu vou lá e pego de novo no terceiro dia daqui minha vida. Ele ressuscitou antes de ser glorificado, para mostrar esta revelação, essa profecia. E ele ainda diz: eu tenho o direito de tornar atrás e recebê-lo, pois foi isso que o Pai me mandou fazer. Isso é convicção. Eu sei por que eu vim, eu sei para que eu vim, eu sei qual propósito que eu estou aqui. Jesus tinha essa certeza, e ele se posiciona: eu sou o bom pastor. Se coloque de pés. Imagina só aqueles fariseus todos ali, tudo ouvindo tudo isso. Pensa nos camaradas que ficou endemoniado, ficou endemoniado. Quando ouviu isso, aí o povo se divide duas vezes, novamente, porque tinha dividido no começo, um achava que era, um achava que não era. Aqui eles vão dividir de novo, e o povo começa a dizer, todas essas palavras que Jesus falou, eles olham para Jesus e dizem: ele deve estar dominado por um demônio, está louco esse homem, por que vocês estão escutando ele ainda? Agora outros afirmavam: quem está dominado por demônio não pode falar umas palavras dessas, não pode falar assim, e nem ser usado dessa forma, dar vista aos cegos. Veja que todo esse contexto, por causa daquele acontecimento lá, Jesus cura um cego, aí todo mundo se atribula. Aí Jesus tem que falar para eles que Jesus era diferente, ele era o bom pastor.
que ele não era ladrão, que não era salteador, que não era mercenário, que ele era o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Talvez você não conseguiu gravar tudo o que foi falado, mas grave pelo menos isso: o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele te conduz, Ele te direciona. Você como ovelha, o que você tem que fazer? Qual o meu papel? Grave isso também: obedecer, ouvir a voz dEle, seguir o passo dEle, onde Ele for, onde Jesus vai nos ensinando, nós vamos caminhando, onde Ele vai nos conduzindo, porque Ele tem o melhor para nós. Terceira coisa que eu quero que você grave: os ladrões e salteadores, aqueles que roubam, aqueles que entram pela janela, aqueles que pulam o muro, aqueles que arrebentam a cerca elétrica, o reforço, e vai, pega na marra ou rouba, eles são ladrões, salteadores, eles estão a fim apenas de destruir. Aqueles que são mercenários não se preocupam com você, até cuidam, mas na hora que vem o lobo, ele foge para salvar a sua vida e não se preocupa. Mas quando nós temos Jesus como nosso Senhor, Ele vai dar a nós, a mim e a você, pastores segundo o coração dEle. Qual é o coração do Senhor? O coração, um pastor segundo o coração do Senhor é que cumpre toda a sua vontade e faça tudo o que Ele quer. E eu como pastor nesse lugar, para mim ser um pastor segundo o coração de Deus, eu tenho que cumprir à risca o que Ele orientou, a sua palavra, os seus ensinamentos, o zelo, o amor, o cuidado, o carinho, a dedicação, o empenho. Isso custa um preço muito caro, mas vale a pena. Por quê? Porque uma alma vale mais do que tudo. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Talvez você que tem chamada na vida, se prepara, vai ter batalhas, mas uma coisa é certa: vale a pena. Vale a pena você chorar, vale a pena você estar em lágrimas, porque quando você vê uma vida se rendendo aos pés do Senhor, você se alegra, fala: Senhor, valeu a pena o meu esforço, valeu a pena a minha dedicação, valeu a pena a minha oração, valeu a pena, Senhor meu Deus, o sofrimento, valeu a pena o aconselhamento, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E quando naquele dia chegarmos lá, nós vamos pegar o nosso prêmio, a nossa coroa, e vamos olhar e dizer: valeu a pena também, valeu a pena. Escute-me aqui, não olhe para pessoas. Eu não sei porque o Espírito Santo ministra para mim reafirmar isso de novo e enfatizar novamente: não olhe para pessoas. Pessoas são imperfeitas, ninguém aqui é perfeito. Não estou pregando aqui um super homem, um super pastor, não, ninguém. Mas olhe para Jesus, foi Ele quem morreu na cruz por você. Olhe para Jesus. Quem sabe você sofreu frustração, decepção com pessoas, com lideranças, com irmãos da igreja, mas olhe para Jesus. Ele te ama, Ele tem um plano na tua vida. Ele diz: eu sou o pastor que cuido de você. Jesus está dizendo para vidas aqui: foi eu, Jesus, dizendo que morri na cruz por você. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. Eu quero que você venha aqui, eu vou orar, tem 2 minutos, será que 2 minutos dá tempo de eu orar pela tua vida? Eu quero orar por você. Se você sentir, você vai vir aqui à frente, eu quero orar, e na sequência nós já vamos terminar com você aqui à frente ainda. Se você sentiu que esta palavra falou com você, se você hoje fala: Senhor, eu preciso de algo para a minha vida ainda, porque o bom pastor está aqui, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Pode vir aqui. Pela fé, todos nós somos ovelhas, e ovelhas ouvem a voz do pastor. Isso, olha que coisa linda. O remai sui que amachia Yamasur que yamanto yamatépia. Aleluia, a unção de Deus aqui que está curando, que está restaurando. Você é ovelha, e ovelha reconhece, aleluia, a voz do Senhor Jesus que está ecoando nesta manhã. Olha aí quantas pessoas estão vindo, estão se rendendo aqui no altar. Sabe o que é isso? É reconhecimento. Senhor, eu sou ovelha, o Senhor é o meu pastor. Nada vai faltar para você, nada vai faltar para sua casa, nada vai faltar para sua família. Ele está conduzindo pessoas hoje, vai te tirar. Sabe de uma coisa, o salmista escreveu: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não vai temer nenhum mal algum, porque o Senhor está com você. O vale da sombra da morte era um lugar muito perigoso lá na região de Israel, em que as ovelhas eram conduzidas, porém elas, em obediência ao pastor, elas não caíam no vale, elas passavam na beira e atravessavam do outro lado.
Eu vou fazer uma oração por você que está aqui à frente. Você que está aí no seu banco, estenda as suas mãos para cá. Com uma mão você estende, a outra você põe no teu coração. Vamos fazer isso. Você está ministrando sobre pessoas e sendo ministrada também por você mesmo, enquanto eu oro aqui. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra. Senhor, eu sei que a nossa vida é feita de desafios. Às vezes enfrentamos tantas batalhas, às vezes incompreensão, Senhor meu Deus, porque as pessoas não entendem as nossas lutas, as lutas deste homem e desta mulher, as batalhas que ela enfrenta, Senhor. Por isso eu quero lhe pedir, Senhor meu Deus, que o Senhor venha, ó Deus, fortalecer cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes, que estão, Senhor meu Deus, se rendendo aos teus pés, que estão, Senhor meu Deus, se posicionando diante do Senhor. Deus, eu sei que Tu és o Deus que sara as nossas feridas. Senhor, nesta manhã que o bálsamo venha descer, Senhor, sobre cada um aqui presente. Que haja, Senhor meu Deus, ó Pai, renovo em nossas vidas. Que haja cura, Senhor meu Deus, ó Pai, para as vidas aqui. Que haja restauração, Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro um milagre sobre esta vida, a transformação, a restauração, Senhor. O teu filho e a tua filha veio à frente, Senhor, porque crê no seu cuidado, crê que o Senhor é o Deus que levanta, que capacita, o Deus que cura, o Deus que, Senhor, renova as forças. Esta ovelha, Senhor meu Deus, está sendo cuidada pelo Senhor. Então, Deus, nenhum ladrão, salteador vai, Senhor meu Deus, ó Pai, Senhor, sacrificar esta ovelha, porque o Senhor está cuidando nesta manhã. Por isso nós anulamos toda ação maligna, Senhor, toda ação diabólica, Senhor meu Deus, que o inimigo tenta contra esta vida, em nome de Jesus. A partir de agora, Senhor, eu declaro sobre estas vidas a tua bênção, Senhor, ó Deus, de uma forma tremenda e especial, sendo derramada sobre cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e as abençoamos para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus, amém. Receba o teu milagre, em nome de Jesus.